Hoje, o Departamento de Polícia de Nova Orleans prendeu Hilda Vasquez, mãe de 12 anos, em conexão com a investigação sobre a morte dele. Reviravolta surpreendente no caso de Brian Vasquez, 12 anos desaparecido em Nova Orleans. Sua mãe, Hilda Vasquez, está presa, enfrentando graves acusações no mais recente capítulo de uma história que trouxe questões difíceis para a polícia e órgãos de proteção à criança. Vamos discutir esse desdobramento com um advogado de defesa criminal que sabe de um detalhe perturbador capaz de mudar o caso. Acusações de que esse não foi o primeiro caso de abuso envolvendo Vasquez. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Houve um grande desenvolvimento em um caso que tem prendido a atenção de Nova Orleans há semanas. A mãe do menino de 12 anos, que sumiu no mês passado e foi achado morto em uma lagoa, foi presa e apresentada a um juiz. Ela está enfrentando acusações graves. Para entender como chegamos aqui, é preciso voltar ao início dessa história tão triste. Na manhã de 14 de agosto de 2025, Brian Vasquez, 12 anos, desapareceu de casa. Isso aconteceu na vila de De La Esta, no bairro de Nova Orleans. Brian era não verbal, neurodivergente e especialmente vulnerável. A família informou que ele foi visto pela última vez no quarto da irmã, mas ao final da manhã já havia desaparecido. Ele foi visto pela última vez na gravação da campainha do vizinho, usando só uma fralda e vagando sozinho na rua, sem supervisão. E o que se seguiu foi uma busca agonizante de 12 dias que contou com vizinhos e voluntários, até mesmo a Cajun Navy, vasculhando a área com drones de sonar e barcos a motor. E a polícia também se mobilizou. Na verdade, esse caso ganhou uma proporção enorme. Participei do CrimeCon e conversei com várias pessoas sobre o ocorrido. Afinal, o que aconteceu? Foi revelado que se passaram 5 horas entre o relato do desaparecimento de Brian por sua mãe e o início das buscas ativas pela polícia, New Orleans Police Department. Essa é a alegação. Durante coletiva, a superintendente Ann Kirkpatrick admitiu atraso excessivo e confirmou a investigação da corregedoria sobre o ocorrido. E então, em 26 de agosto, foi quando tudo mudou. Foi quando veio à tona a pior notícia imaginável. Equipes de busca acharam parte dos restos mortais de Brian em uma lagoa próxima à sua casa. Dias depois, o legista da paróquia de Orleans concluiu que Brian morreu por trauma contundente causado por um jacaré e afogamento. Segundo o New Orleans, Louisiana Com, caçadores colocaram armadilhas para jacarés na lagoa e o legista informou que um dos animais capturados foi dissecado, revelando a parte superior dos restos de um humano. Testes de DNA vão confirmar se os restos mortais são de Brian. É horrível e terrível. A investigação sobre como chegamos a esse ponto tomou um rumo muito mais interno, voltando-se para a própria casa de Brian, porque tudo começou quando as autoridades emitiram um mandado de busca para os celulares que, segundo elas, pertenciam à família Vasquez. E agora terminou com a prisão da mãe de Brian, Hilda Vasquez. Ela agora enfrenta acusações de homicídio culposo e crueldade contra menores. A polícia afirma que ela deu declarações contraditórias, reveladas em mandado de prisão recém-divulgado. Agora, vou explicar tudo isso em 1 minuto. Mas primeiro, quero chamar um convidado. Vou chamar o advogado criminal Eric Fatis para analisar isso comigo. Eric, bom te ver. Vamos começar. Quão graves são essas acusações? E também, em termos de possível sentença, obviamente são graves. Mas quão graves são em relação ao que pode ser uma sentença potencial? Do que estamos falando aqui? Claro, Jesse. Sempre que há uma acusação de homicídio, quero dizer, é a categoria mais grave de crime. Então, algumas acusações graves aqui. Em termos de sentença potencial, o Código da Louisiana fala sobre quais poderiam ser as penalidades. Pelo que entendi, a condenação por esse tipo de crime pode resultar em pelo menos até 10 anos de prisão. Ao falarmos de homicídio culposo para nossos telespectadores, como isso difere, por exemplo, do homicídio em 2º grau? Como isso difere de homicídio culposo? O que exatamente deve ser provado nesse caso? Qual é a teoria? Sim, homicídio culposo difere de negligência em um acidente de carro, como quando você bate na traseira de alguém.
Homicídio culposo por negligência criminal exige um desvio grosseiro do padrão de cuidado que um pai razoável teria exercido em circunstâncias semelhantes. É provavelmente uma exigência menor do que homicídio em primeiro grau, que é matar alguém intencionalmente, ou uma ofensa menor de matar alguém por imprudência. O homicídio culposo por negligência criminal fica um pouco abaixo disso. E essa crueldade contra menores, certo? Isso é uma acusação independente? É tipo, se não conseguirmos provar homicídio culposo, pelo menos podemos tentar condená-la por isso. Sim, é uma infração menor. Acho que provavelmente exige menos evidências para ser comprovado. Fala de maus tratos ou negligência criminosa que causem lesão corporal grave. Aqui, a suposta vítima está falecida, então o requisito de lesão corporal grave está cumprido. Tudo o que resta é saber se isso foi maus tratos ou negligência criminosa para essa acusação. Agora, aqui na conversa paralela, a gente fala muito sobre emergências, certo? Mas o que a gente não fala o suficiente é sobre como se preparar para que você possa enfrentar qualquer coisa com confiança. Quero dizer, você sabia que quedas são uma das principais causas de lesão entre os americanos mais velhos? 1 em cada 4 passa por isso anualmente e a ajuda rápida faz toda a diferença. É aí que a Medical Guardian atua. Se acha que já conhece um dispositivo de alerta médico, repense. A Medical Guardian segue inovando, tornando-os mais elegantes, acessíveis e rápidos como nunca antes. Eles oferecem dispositivos que você pode usar do seu jeito, ao redor do pescoço, no pulso ou presos no cinto. Assim, a proteção se integra à sua rotina. Esses dispositivos funcionam em todo o país com 4G LTE e Wi-Fi, conectando você a operadores de emergência dos Estados Unidos da América 24 horas que já sabem seu nome, localização e quem acionar. Eles podem acionar emergência e avisar familiares em caso de queda, alergia, acidente ou outra emergência médica. Com a detecção de queda opcional, eles podem chamar ajuda automaticamente se você não conseguir apertar o botão. A Medical Guardian oferece agora aos telespectadores 75% de desconto nos aparelhos MG Mini e MG Mini Lite, reforçando que estar preparado não é questão de medo. É sobre viver sua vida sem limites. Saber que a ajuda está sempre ao seu alcance. Acesse medicalguardian.com/lateral75, use o código /lateral75 ou DDS75 e ganhe 75% de desconto hoje. Mais uma vez, isso é uma tragédia. Isso não deveria ter acontecido. Acho que todos nós concordamos. Por que isso aconteceu? Mas quando o legista determina que a morte de Brian envolveu tanto trauma contundente causado por um jacaré quanto afogamento, pelo menos é isso que eu entendi. Como os promotores vão ligar a suposta negligência ou crueldade da mãe com crianças diretamente à causa da morte? É isso que eles estão fazendo? Explique isso para mim. Isso vai ser difícil? Sim, Jesse. Então, os promotores precisam estabelecer um vínculo causal entre as ações ou omissões da mãe e, no final das contas, a morte de Brian. E como que eles vão fazer isso? Eles vão falar sobre essa suposta negligência criminosa, o fato de que ela estava sendo uma mãe negligente. Ela não estava sendo atenta, ela não estava exercendo a supervisão adequada. E isso resultou em Brian saindo de casa. Agora, eles vão ter dificuldade, porque há um tipo de evento interveniente aqui com o jacaré. A defesa alegará que o jacaré e não a mãe causou a morte. Mas acho que a ideia é, se você não fez o suficiente para cuidar do seu filho e ele é atropelado, ele, você sabe, é disso que estamos falando aqui. Se eles caem, você sente responsabilidade. Acho que é isso que vamos explorar. Qual é o limite legal entre talvez uma má criação e um crime? Normalmente, nesse caso, eles precisam provar que as ações ou omissões da mãe foram um fator importante para o ocorrido. Temos a negligência comum, certo? Você se distrai do seu filho e ele corre para uma mesa e se machuca. Isso é negligência comum. Aqui tratamos de negligência criminal, um grave desvio do padrão de cuidado. E é aí que a promotoria vai trazer esse suposto padrão de negligência, esse suposto padrão de conduta abusiva que acabou culminando nesse terrível conjunto de circunstâncias que estamos discutindo hoje. A defesa poderia, de alguma forma, trabalhar com a ideia de levantar dúvidas sobre se as autoridades policiais lidaram mal com o caso. Não houve um atraso de 5 horas na resposta da polícia? A defesa pode usar isso?
Com certeza, Jesse. Pelo que entendi, a criança foi dada como desaparecida e a polícia só respondeu cerca de 5 horas depois. Poxa, se tivesse havido uma resposta mais rápida, talvez eles tivessem encontrado essa criança. Era uma criança de 12 anos, meio que vagando por aí. Houve relatos sobre ele, e ele aparece em vídeo andando por um bairro. Provavelmente ele poderia ter sido encontrado, e tudo isso poderia ter sido evitado se a polícia tivesse respondido de forma mais rápida. Acho que a defesa dirá que a suposta negligência da polícia contribuiu para o ocorrido e que tudo poderia ter sido evitado com outra resposta. Quero detalhar este mandado de prisão agora. Agora, de acordo com esse mandado, que foi analisado pela Televisão, Hilda Vasquez deu uma série de declarações que os detetives descreveram como conflitantes. Ligação para o 911 feita às 10h20 da manhã. Em 14 de agosto, Vasquez teria dito ao atendente: "Não sei quando ele escapou, só descobri agora." O mandado mostra que Hilda afirmou ter dado um remédio para dormir a Brian às 20 horas de 13 de agosto. Ela acordou às 3h para cuidar do recém-nascido. Encontrou Brian na cozinha, disse que era comum ele acordar à noite e o levou ao quarto da irmã para dormir. Ela supostamente admitiu que mais tarde, por volta das 7h50, levou seu outro filho de 6 anos para a escola e não verificou como Brian estava. Ela acrescentou, abre aspas, "Eu venho verificando ele, mas hoje eu não sei quando ele escapou." A polícia notou a janela do quarto aberta e Vasquez disse que só percebeu isso ao ligar para o 911. Quando o atendente perguntou como Brian saiu, Vasquez teria respondido: "Ele simplesmente abre a porta e sai." Segundo a tal VUE, investigadores afirmam que Vasquez relatou 2 episódios em que Brian havia fugido. Agora vamos chegar a esses pontos. Mas primeiro, Brian, essas aparentes diferenças na linha do tempo ou nas explicações dela, isso é confusão. Isso é estresse da situação. Isso é trauma, ou isso é evidência de um crime? Bem, depende de quem você pergunta. O governo, como você disse, está tratando isso como declarações inconsistentes que podem prejudicar a credibilidade da Hilda perante o júri. Por outro lado, foi um cenário muito caótico que se desenvolveu rapidamente. Entendi que Hilda tentava relatar o sumiço da criança. A equipe dela vai dizer: olha, ela estava fazendo o melhor que podia nas circunstâncias para repassar as informações que tinha conforme ia aprendendo e recebendo novas informações. Então, não tenho certeza se essas declarações vão ser realmente problemáticas para a defesa. O melhor que ela podia. Essa aparente falha na supervisão, considerando essas declarações. Olha, Brian, às 3 horas depois, sai para levar outra criança à escola e não o verifica. Isso é crime, negligência ou homicídio culposo. Sabe, é isso que vai acontecer. É por isso que temos julgamentos com o júri, Jesse. É isso que o júri vai ter que decidir no final das contas. E eu acho que é uma decisão difícil aqui. Estamos discutindo o que um pai razoável faria nessas ou em situações parecidas. Vale lembrar que Brian, a criança, não falava e estaria no espectro do autismo, sendo uma criança com necessidades especiais. Então, o que um pai razoável de uma criança com necessidades especiais faria? O júri terá que decidir se o comportamento de Hilda foi um desvio grave disso. Como disse, é uma decisão difícil. E os investigadores dizem que ela contou a eles que Brian já tinha fugido antes. Como isso impacta a análise? Então, isso vai influenciar o estado mental de Hilda quando tudo isso aconteceu. Sabe, o governo vai argumentar: olha, isso não foi um caso isolado em que Brian saiu sem a mãe saber pela primeira vez. Aparentemente, isso aconteceu 2 vezes e, supostamente, aconteceu em um período muito próximo de quando Brian acabou saindo e morreu. Então, a promotoria vai dizer: olha, isso é um desvio grosseiro do padrão de cuidado. Ela devia saber que esse garoto costumava sair e ficar fora sem supervisão. E ela não tomou medidas razoáveis para evitar que algo de ruim acontecesse com esse garoto, sabendo que ele tinha essa tendência. Falamos disso na lei, principalmente sobre a previsibilidade na negligência, certo? Você deveria saber, deveria ter previsto as consequências, deveria ter previsto o perigo. Mantendo a janela, se ela estava aberta, quando você percebeu que ela estava aberta. Ela tinha o dever de manter a janela trancada? Quero dizer, era previsível que ele poderia ter saído por ali?
Sabe, eu acho que era previsível que ele poderia ter saído pela janela. Se ela tinha obrigação legal de mantê-la trancada, é outra questão. Sabe, não existe nenhuma lei que diga basicamente, olha, se seu filho sair de casa uma vez, você tem que garantir que todas as janelas estejam trancadas. No entanto, isso é algo que o júri pode levar em consideração na sua análise ao decidir quais medidas razoáveis essa mãe poderia ter tomado para tentar evitar isso, sabendo como o filho dela se comporta. É razoável pensar que ela poderia ter trancado as janelas, mas não fez. Agora estamos aqui. Segundo a DUVUE, que examinou o mandado de prisão, Hilda Vasques contou à polícia que, em 1º de agosto, na casa anterior, policiais acharam Brian nu, bebendo água de uma vala de drenagem. 3 dias depois, ela contou que um vizinho o achou vagando e o levou para casa. Esse segundo caso nunca foi relatado à polícia. Assim que acharam o corpo de Brian, os detetives começaram a investigar. O Departamento de Crianças e Serviços à Família, certo? O Departamento de Serviços à Criança e à Família e seus registros revelaram mais fatos preocupantes. Os registros judiciais mostraram que, quando Brian tinha apenas 3 meses de idade, ele foi hospitalizado com fratura no crânio, inchaço cerebral, pernas quebradas, hemorragias na retina e pulmões perfurados. Lesões descritas como não acidentais. Vasquez foi presa na época, condenada por crueldade contra menores e depois se declarou culpada por uma acusação menor. Houve mais denúncias ao longo dos anos. Em 2022, o Departamento de Crianças e Serviços à Família investigou novamente após Vasquez supostamente deixar Brian e irmãos sem supervisão. O relatório também citou arranhões no corpo de Brian. Os detetives relataram no mandado que, com o avanço da investigação, surgiram indícios confirmados de negligência criminosa infantil. Devido à falha de Vasquez em proteger e verificar Brian, ele sofreu ferimentos graves ao sair da residência e entrar na água. Eric, como isso afeta o caso atual dela? Você sabe, certamente a promotoria vai falar sobre um suposto padrão de negligência aqui, um padrão de falta de supervisão. Isso será aceito? Um juiz permitiria incluir? Sim, Jesse, essa pergunta é importante, pois o incidente com a criança aos 3 meses aconteceu há muito tempo. Isso foi há cerca de 12 anos. Acho que um juiz dirá, isso é inflamável e prejudicial. E não está relacionado o suficiente com o que aconteceu. No entanto, o incidente de 2022 eu acho que é um problema para a defesa, porque o que isso mostra é que quando ela não supervisiona essa criança, ele sai e se machuca. E esse é exatamente o conjunto de circunstâncias que aconteceu em 2025 que acabou levando à morte daquela criança. E essa é a questão, né? Se isso for permitido, não fica incrivelmente difícil para um advogado de defesa argumentar que foi apenas um acidente totalmente trágico e imprevisível. Ela não teve absolutamente nenhum papel nisso. Se o juiz permitir isso, com certeza permite. Acho que a defesa pode argumentar que ser pai já é difícil e, com uma criança com necessidades especiais, é ainda mais desafiador. E provavelmente todo pai já deixou seu filho sem supervisão por algum período de tempo durante a vida da criança. E essa criança acabou se machucando de alguma forma, seja de maneira leve ou não. Então, sabe, será que essa falta de atenção temporária com a criança constitui um desvio grave? Pode até ser considerado negligência, mas será que é negligência criminal, que é um desvio grave do que um pai razoável faria? Esse é o ponto central e depende de como o júri vê o que é ser um pai razoável. Qual o papel do Departamento de Crianças e Serviços à Família em uma investigação ou acusação criminal dessas? Não estou tentando julgar, mas se for determinado que houve uma falha do sistema de bem-estar infantil em agir mais cedo, se eles sabiam dos riscos e não fizeram mais. Sei das limitações deles e sempre discutimos o que podem ou não fazer. E sabemos que sempre existe o objetivo de manter a unidade familiar. Mas como isso é algo com que talvez a defesa possa trabalhar? Não sei se isso seria útil para a defesa, pois qual seria o argumento? Seria algo como os serviços de proteção à criança não protegeram bem o garoto dessa mãe terrivelmente negligente que... No final das contas, faltou supervisão. E o que resulta no Garoto se machucar de novo? Acho que o argumento é que foi uma sequência de eventos infelizes, mas eles claramente não achavam que era um crime, certo? Ou eles não achavam que chegava ao ponto
de a criança precisar ser retirada. Apenas uma mãe sobrecarregada. Eu não sei. Acho que é um ponto justo. E eu acho que a defesa pode argumentar assim: olha, se realmente houvesse um padrão sério de negligência que colocasse essa criança em risco, por que a agência responsável por tomar essa decisão devolveria a criança? Eles devolveram a criança porque não notaram nada alarmante, nem desvios graves do padrão de cuidado de uma paternidade razoável. Eles, especialistas em proteger crianças dos pais, não perceberam isso e devolveram a criança por acharem que estava segura. Aliás, não estou defendendo ela. Só quero apresentar argumentos legais e entender onde isso vai dar. Vamos falar sobre isso. Em 7 de setembro, o New Orleans Police Department anunciou em coletiva que Vasquez foi preso e fichado no Orleans Justice Center. Veja só. Hoje, o Departamento de Polícia de Nova Orleans prendeu Hilda Vasquez, mãe de 12 anos, em conexão com a investigação sobre a morte dele. A senhora Vasquez foi detida hoje, domingo, 7 de setembro, e foi acusada de crueldade de 2º grau contra menor e homicídio culposo. Este foi um caso emocional e realmente traumático, não só para a comunidade, para a família, mas também para os nossos próprios policiais e para cada policial que esteve envolvido. Não foi um momento fácil para ninguém. E nós novamente gostaríamos que o desfecho tivesse sido diferente, mas não foi o caso. Mas precisamos continuar e buscar justiça para Brian. Isso é importante. Os líderes do departamento disseram que as ações dela não foram um erro isolado, mas parte de um padrão. Tudo isso faz parte de um padrão de comportamento da mãe. Esta não é a primeira vez que Brian foi vítima de algum tipo de trauma ou de algo que consideramos negligente. Tudo isso segue um padrão já definido no mandado. Houve negligência e abuso constantes durante os 12 anos de Brian. E por isso acreditamos que podemos provar que esse padrão de negligência e abuso levou a uma lesão grave ou a uma dor e sofrimento indevidos da parte dele. Eles discutiram o Departamento de Crianças e Serviços à família, seu envolvimento, e se Brian já havia sido afastado da mãe. Sabemos que quando a senhorita Vasquez foi presa e condenada por abusar de Brian, ele tinha 3 meses de idade. Ela causou uma fratura no crânio, quebrou as pernas dele e provocou um colapso pulmonar. Nesse momento, ele foi retirado da casa. Em seguida, o Departamento de Crianças e Serviços à Família o devolveu para casa. Essas informações estão sendo trabalhadas com os parceiros do Departamento de Combate à Fraude, mas são secundárias e fazem parte do nosso mandado de busca. Desculpe, no mandado de prisão consta a condenação anterior dela. Ele foi retirado de casa por um tempo. Os repórteres pressionaram a polícia sobre o passado da família. E a polícia confirmou que, depois que Vasquez foi condenada por abuso quando Brian era um bebê, ele realmente foi retirado da custódia dela, mas depois foi devolvido pelo Departamento de Crianças e Serviços à Família. Ao serem questionadas, as autoridades disseram que os registros fazem parte do processo judicial e encaminharam à agência. Vasquez apareceu brevemente no Tribunal Criminal Distrital em 8 de setembro. Ela tinha uma audiência de acusação marcada, mas foi adiada para que ela pudesse conseguir um advogado. Enquanto isso, o juiz impôs ordens de restrição muito rigorosas, sem qualquer contato com os filhos dela, nem mesmo uma ligação telefônica. Se pagar a fiança, deverá ficar a pelo menos 180 metros deles e concluir um programa contra a violência doméstica até dezembro. Eric, vamos começar exatamente por aí. Essas condições, essas ordens de restrição tão rigorosas, são comuns nesses tipos de casos? Sim, acho que são comuns e certamente rigorosas, mas pode-se dizer justas. O tribunal quer proteger as outras crianças. Eles também precisam garantir que não haja nenhum tipo de manipulação de testemunhas, que a mãe possa estar se comunicando com as crianças e tentando criar algum tipo de narrativa falsa. Então eles estão tentando evitar isso. Eles também querem garantir que se essa mãe falhar, ela tenha pelo menos algumas ferramentas, alguns recursos que possam capacitá-la a manter as crianças seguras durante o andamento desse caso. Então acho que essas condições são realmente importantes. Essa declaração sobre explicar o histórico e como a criança foi retirada, como a criança foi trazida de volta, conversou com a agência sobre o motivo por trás disso. Isso será usado no processo. O que você entendeu?
Acho que nesses casos com crianças, há muitas partes envolvidas. Você tem o aspecto policial, né? Os serviços de proteção à criança, os tribunais e tudo mais. Por isso, eu acho que isso pode estar se referindo a registros ligados aos serviços de proteção à criança. Existem documentações de incidentes de ações corretivas das declarações da mãe. E todas essas coisas podem influenciar o que aconteceu neste caso específico e serem usadas contra o réu em algum momento. Embora eu aposte que a defesa vai apresentar petições tentando excluir as informações dos serviços de proteção à criança ou limitá-las substancialmente. Eric Fedis, este é um caso muito triste. Semanas após o desaparecimento de Brian, que abalou a cidade, sua mãe agora é acusada desses crimes hediondos. Ela retorna ao tribunal em 12 de setembro para confirmar representação legal. A audiência de fiança será em 5 de setembro. Vamos ver o que acontece. Obrigado pelo seu tempo, Eric Fatis. De nada, é um prazer estar com você. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Me siga no Instagram e X. Sou Jesse Weber, até a próxima.